Um barqueiro grita que ela só encostou ali para virar piada da ilha. Ela entra sozinha no galpão aberto, com a voadeira parada no centro, enquanto o pessoal ri baixo como se já soubesse o final. Eles apontam, fazem graça, comentam o desastre anunciado. Ela ignora cada um e começa a mexer nas partes soltas perto do painel. A madeira úmida revela uma falha antiga que ninguém viu e que pode mudar tudo. O grupo observa, esperando a próxima humilhação ou o momento em que ela cale todo mundo. A mecânica surda acorda cedo na pequena casa de madeira perto do rio. A claridade atravessa as frestas e ilumina o chão úmido. Ela se move devagar, acostumada ao ritmo da maré que dita tudo ao redor. Prepara suas ferramentas em uma sacola simples. Pano, alicate, chave combinada, lâmina de teste. Cada item no lugar certo. Ela confere tudo com calma antes de sair. O barulho do rio não chega como chega para os outros. Para ela, é só vibração leve no peito. É suficiente. Ela segue pela passarela de madeira que liga as casas ao pequeno trapiche. O cheiro forte de açaí fermentado mistura-se ao diesel antigo dos barcos que passam. Os barqueiros fazem seu vai e vem diário, entregas de cestos, sacos, caixas, frutas. Vida normal na Ilha do Combu. Nada muda muito. Ela se organiza dentro desse cotidiano simples, onde todo mundo sabe quem faz o quê e quem mexe com o quê. O trabalho dela costuma ser repetido. Reforçar casco, trocar mangueira, revisar motor, apertar parafuso que vive afrouxando com a trepidação, conferir fio corroído pela umidade, sempre assim, nada glamouroso, só manutenção constante em um lugar que desgasta tudo rápido. A madeira apodrece, o metal enferruja, o motor sofre com água salgada e lama fina. O sol queima tudo. Ela entende esse ritmo, não reclama, gosta da sensação de resolver coisas pequenas todos os dias, gosta do isolamento tranquilo. No trapiche, algumas pessoas acenam. Ela responde com a cabeça, não precisa de mais que isso. A rotina dela é silenciosa, planejada e direta. Ela recebe barcos de pescadores, professores, barqueiros, gente que trabalha levando turistas, conhece cada embarcação pelo jeito que o casco balança quando encosta. Conhece o peso das ferramentas na mão. Conhece o movimento exato para identificar um problema sem precisar ouvir o barulho. Ela sente pela vibração, pela temperatura, pelo cheiro do motor. Na oficina improvisada, ela arruma suas coisas no mesmo canto de sempre. O ventilador antigo gira lento, a luz natural entra pela lateral. O cheiro de óleo queimado se mistura ao cheiro doce de fruta que chega das casas ao redor. Ela guarda o que terminou no dia anterior. Separa o que vai usar mais tarde. É uma organização simples que ninguém repara, mas é isso que mantém o trabalho funcionando. A vida dela é essa: ritmo calmo, repetição constante, ações pequenas que moldam os dias. Ela não busca destaque, não tenta provar nada. Trabalha como se o tempo fosse só uma linha reta sobre a água. Nada extraordinário aparece na rotina dela. Só barcos comuns com problemas comuns. E a certeza de que sempre haverá algum serviço esperando perto da maré. Ela chega cedo à oficina e nota a movimentação diferente no trapiche. Barqueiros de outros pontos da ilha encostam sem pressa, como quem veio olhar alguma coisa que não pertence ao dia comum. Eles falam entre si, riem, trocam olhares rápidos. Ela percebe pelo comportamento, não pelo som. A postura deles é leve demais para um dia de trabalho. Algo ali destoa da rotina, que ela conhece tão bem. A voadeira encostada no centro chama a atenção. O casco riscado, a pintura falhada e a proa levantada de forma estranha contam uma história que ela ainda não conhece. A fama dela corre pela ilha. É a embarcação que nunca volta funcionando, que dá pane no meio do caminho, que engasga quando o vento muda,
que trepida sem motivo. Todos dizem que é coisa sem explicação. Não é comum ver uma lancha tão comentada por motivos tão vagos. Ela observa o casco com calma. A madeira tem marcas antigas que ninguém tratou direito. O motor parece ter passado por mãos diferentes. Cada uma deixou um detalhe estranho: parafusos trocados, peça desalinhada, emenda torta. Nada disso é incomum por si só. Muita gente faz manutenção sem cuidado. O problema é o conjunto. É como se várias correções pequenas estivessem brigando entre si. Nada conversa com nada. Ela passa a mão na lateral e sente a vibração leve trazida pela maré. O barco responde de um jeito irregular, como se estivesse cansado de tanta intervenção mal feita. Ela registra mentalmente cada detalhe: a posição da bateria, a fiação aparente, a caixa de direção desalinhada. Tudo ali mostra que alguém tentou resolver problemas sem entender a origem deles. Isso não chama a atenção de quem só passa o olho, mas ela reconhece a bagunça interna que cria defeitos que ninguém consegue explicar. Os barqueiros continuam observando. Eles esperam que ela faça algum gesto errado, esperam que ela desista antes de abrir qualquer compartimento. A fama da voadeira pesa. Tudo o que envolve aquela embarcação vira superstição rápida. Ela não se importa com isso. O que incomoda é outra coisa. O barco carrega um problema que ninguém identificou. Algo pequeno, escondido e insistente. Algo que ainda está ali e que pode colocar qualquer um em risco. Ela se aproxima do painel e vê as marcas de oxidação nas bordas. É sinal de infiltração que já devia ter sido corrigida. A água entrou mais de uma vez. A umidade transformou a parte elétrica em um terreno instável. Ela analisa o espaço estreito onde ficam os fios. É ali que alguma coisa não faz sentido. Não é visível de longe. Não se revela de imediato. É um defeito que se esconde atrás de improvisos acumulados e mãos desacostumadas a revisar direito. Ela sabe que isso não vai ser simples. E entende que aquele defeito oculto, por menor que seja, é o que sustenta todas as lendas criadas pelos outros. Ela organiza as ferramentas sobre a bancada de madeira gasta. O pano dobrado, a chave Torx, a lâmina fina, o multímetro simples que ela usa mais pela vibração na mão do que pelos números. A rotina dela sempre começa assim, tudo em ordem, tudo no mesmo lugar. Ela respira fundo e observa a voadeira parada no centro do galpão. O barco parece esperar alguma coisa. Talvez só coragem, talvez só alguém disposto a entender o que ninguém teve paciência de ver. O ventilador fraco empurra o ar quente para os cantos. A claridade invade o espaço pelas frestas do telhado. A oficina inteira tem cheiro de madeira molhada, óleo antigo, combustível velho. Nada disso é estranho para ela. É o cenário de todos os dias. Ela se move com calma, como se a oficina fosse extensão do próprio corpo. Cada passo é medido, cada gesto é consciente. Ela aprende tudo, observando a reação das coisas, não das pessoas. A rotina dela é feita de verificações pequenas. Encostar o dedo onde a temperatura muda, passar a mão na superfície para sentir a irregularidade escondida, apertar parafuso que sempre cede, repetir movimentos até que cada peça revele algo. É assim que ela entende o mundo. Não depende do som, depende da consistência das coisas. A voadeira quebrada é só mais um corpo a ser lido. Ela abre o compartimento lateral e encontra parafusos soltos, misturados com sujeira fina, trazida pela água. Não é novidade. O rio sempre devolve o que ninguém quer. Ela separa o que presta e o que vai embora. Limpa a área com movimentos lentos. A água acumulada na base mostra que alguém deixou infiltração aberta por tempo demais. A rotina diz que isso sempre volta como problema maior. Os barqueiros observam a distância.
Parte da rotina dela também é lidar com olhares longos e conclusões rápidas. Eles falam sem entender o processo. Ela continua trabalhando. A rotina protege. Mantém o foco no que importa. Ela pega a caixa de fusíveis e analisa a posição de cada componente. Tudo parece improvisado demais. Peças que não combinam entre si. Marcas diferentes, idades diferentes. Uma montagem que não conversa com o resto do sistema. Ela confere a direção, a bateria, o alinhamento suave do motor. Cada detalhe entra no mapa mental que ela monta devagar. A rotina dela é construir esse mapa, sem urgência, sem aposta em superstição, só observação contínua. Pequenos sinais vão formando a imagem completa do defeito. Um conjunto de erros repetidos por muita gente por muito tempo. Nada místico, nada sobrenatural. Ela termina a primeira inspeção e percebe que ainda falta abrir o painel. A rotina sempre deixa o mais importante para o momento certo. É ali que estará o motivo de tudo. É ali que a história da voadeira muda de rumo. Ela decide começar pelo painel. O galpão fica mais quente conforme o sol sobe, e a madeira da estrutura range devagar. A voadeira está imóvel no centro, como se estivesse presa ali, esperando alguém cometer o mesmo erro de sempre. Ela apoia a sacola de ferramentas no banco estreito e respira fundo antes de soltar os primeiros parafusos. O painel tem marcas antigas de abertura. Muita gente já tentou resolver alguma coisa ali, mas ninguém permaneceu tempo suficiente para entender o que estava de fato acontecendo. Os barqueiros se aproximam mais. As sombras deles avançam pelo chão do galpão. A expectativa pesa. Cada movimento dela vira motivo de comentário. Eles acham graça na calma dela. Acham que ela não percebe o quanto duvidam. Ela ignora. O foco está nos detalhes que começam a surgir quando a tampa do painel cede. A umidade acumulada escorre devagar pela borda. Não é normal. Não deveria haver tanta água ali. Esse é o primeiro sinal concreto da queda que todos comentam, mas nunca conseguem explicar. Ela observa os fios expostos. Alguns estão ressecados. Outros foram emendados com pedaços de fio de cores diferentes. Há marcas de queimadura. Pequenos pontos escuros revelam falhas constantes. O barco funcionava, mas funcionava por teimosia, não por manutenção. Cada conexão está mais frágil do que parecia à vista de longe. Esse acúmulo de erros forma um problema maior que qualquer superstição contada no trapiche. Ela toca com a ponta dos dedos nos isolamentos desgastados. A vibração é irregular. Sinal de corrente instável. Isso explica parte das panes, mas não tudo. Ela analisa a bateria. Percebe que está instalada no ângulo errado. A água do rio entrou mais de uma vez. A oxidação espalhou manchas profundas. Todos os dias um pouco mais. A queda da voadeira não veio de um defeito único, mas de uma soma contínua de tentativas mal orientadas. Os barqueiros percebem que ela está demorando mais do que esperavam. O grupo se inquieta. A graça começa a desaparecer. Eles esperavam que ela desistisse rápido, que confirmasse a fama da embarcação amaldiçoada. Ela não dá esse gosto. Continua abrindo espaço entre fios. Observa cada ligação, cada arranhão, cada escolha errada feita por quem mexeu antes. A queda da embarcação está diante dela de forma clara. Um sistema frágil sustentado por decisões apressadas. Ela encontra uma gambiarra escondida atrás de um conjunto de fios invertidos. A peça usada não combina com o modelo do painel. É incompatível com o restante do sistema elétrico. Isso gera falhas constantes que podem travar tudo de repente. Esse ponto é decisivo. É a peça que explica o comportamento imprevisível da voadeira. A queda começou exatamente ali, não por mistério, não por maldição, mas por descuido acumulado. Ela fecha os olhos por um instante
e entende que, a partir desse ponto, a situação vai exigir mais coragem do que habilidade. O defeito não é só técnico, é social. É a crença de todos que ainda sustentam a lenda do barco que ninguém consegue consertar. Ela passa mais tempo com o painel aberto do que qualquer outro mecânico já passou. O calor aumenta. O ar dentro do galpão parece mais pesado. As ripas de madeira escurecida rangem a cada rajada quente. A voadeira parada no centro cria um silêncio estranho, mesmo para alguém que vive sem som. O grupo de barqueiros se aproxima mais, formando um semicírculo atento. Eles não esperavam ver tanta persistência. A curiosidade vira impaciência. A impaciência vira provocação muda, feita de expressões rápidas e movimentos inquietos. Ela mantém os olhos fixos na fiação irregular. A gambiarra que encontrou é mais grave do que imaginava. O conjunto improvisado de fios invertidos e conexões queimadas cria risco real. Pode causar curto, pode travar o motor no meio do rio, pode deixar alguém à deriva sob chuva forte. Ela entende o tamanho do problema, enquanto separa cada fio com cuidado. As pontas descascadas revelam marcas antigas de superaquecimento. Nada ali deveria ter sido usado por tanto tempo. A crise se instala quando ela tenta mexer no bloco central. A peça incompatível está presa de um jeito estranho. Se ela puxar com força, pode quebrar algo maior. Se tentar soltar devagar, pode desconectar outra parte do sistema que já está frágil. Os barqueiros observam cada gesto. Para eles, é o momento em que tudo vai dar errado. A voadeira tem fama de reagir mal quando alguém tenta corrigir demais. Eles esperam algum estalo, alguma faísca, alguma comprovação de que a maldição existe. Ela apoia um dos joelhos no banco e aproxima o rosto da fiação. O cheiro de plástico queimado sobe devagar. A umidade acumulada dentro do painel faz a peça escorregar entre os dedos. É o pior cenário. Água e eletricidade convivendo por tempo demais. Ela limpa o excesso de umidade com o pano, mas o tecido fica encharcado rápido. O ar quente do galpão não ajuda a secar nada. Cada detalhe amplia a tensão do momento. O multímetro vibra de um jeito irregular quando ela encosta a ponta no fio principal. Sinal instável, corrente oscilando. Ela sabe que não pode ligar o motor. Ele poderia travar no mesmo instante. A crise se torna clara. A voadeira está em estado crítico. Qualquer escolha errada pode gerar um problema maior. A peça incompatível é a chave, mas tirá-la dali sem danificar o resto exige precisão absoluta. O grupo se aproxima ainda mais. Eles aguardam a falha. Acreditam que é questão de tempo. A voadeira virou símbolo de derrota coletiva. Um lembrete de que ninguém conseguiu dominá-la. A oficina inteira parece segurar a respiração. Ela pressiona os dedos ao redor da peça e tenta soltá-la com movimentos mínimos. O suor escorre pelo braço e cai sobre a madeira do banco. A peça finalmente cede, mas puxa junto parte da fiação antiga. A tensão aumenta. Ela recoloca os fios no lugar com calma. O sistema todo balança. Um único erro e o painel pode apagar de vez. A crise é completa. Nada ali funciona como deveria. A voadeira está vulnerável. E ela também. Ela respira fundo antes de continuar. O calor dentro do galpão parece concentrado sobre o painel aberto. A voadeira permanece imóvel, como se esperasse o próximo movimento. Os barqueiros estão mais calados. O círculo ao redor dela não diminui. Eles observam cada gesto com a mesma expectativa de sempre. Mas agora existe algo diferente. Não é mais só provocação, é dúvida. A crise mostrou que a embarcação está pior do que imaginavam. A tensão pesa no ar quente. Ela se inclina novamente sobre o painel e observa a fiação danificada. Os fios soltos, queimados e invertidos criam um labirinto.
O pano úmido ainda está ao lado, encharcado. O banco onde ela apoia o joelho está quente pela exposição constante ao sol. Nada ali facilita o trabalho. Ainda assim, ela segue. Cada detalhe importa. Cada escolha precisa ser medida. O encontro acontece quando ela desloca uma pequena tampa metálica presa por 2 parafusos curtos. A peça parecia irrelevante. É um compartimento minúsculo, quase escondido, colocado atrás do bloco principal de conexões. Quase ninguém abre aquilo. Muitos nem sabem que existe. Ela só encontrou porque imaginou que o defeito acumulado não poderia vir de uma única gambiarra. Algo maior precisava sustentar todos os problemas que a voadeira carregava. Quando a tampa cai para o lado, ela vê a origem oculta da instabilidade. A fiação antiga, fina e corroída pela umidade, está conectada a um módulo desalinhado. A peça não pertence àquele modelo de painel. É uma adaptação improvisada de outra embarcação, provavelmente instalada anos atrás. O módulo está quebrado em uma das extremidades. A água acumulada escorre por dentro dele. A vibração da voadeira deve ter piorado tudo ao longo dos anos. Ela toca com cuidado. A vibração que sente é baixa, mas constante. Sinal de que ainda circula corrente, mesmo com o sistema em estado crítico. O módulo não deveria estar ali. É o tipo de improviso que cria defeitos que se espalham silenciosamente. A cada revisão mal feita, alguém mexeu ao redor sem perceber a peça escondida. Ela é a raiz do problema, o centro da confusão elétrica que derrubou a reputação da voadeira. Os barqueiros tentam ver, esticam o corpo, inclinam a cabeça. Eles não entendem o que ela encontrou, só percebem que é diferente. O movimento dela muda. Fica mais preciso, mais firme. Ela segura o módulo danificado com os dedos no ponto exato para evitar curto. O contato revela outra coisa. A peça está frouxa. Basta um ajuste leve para que o sistema pare de oscilar. Não é solução definitiva, mas é a primeira chance real de estabilizar o painel sem causar novos danos. Esse é o encontro inesperado, a peça que ninguém viu. O ponto que sustenta todo o caos. A semente da virada não resolve tudo, mas abre caminho. Ela limpa a área com a ponta do pano menos úmida e apoia o módulo com cuidado no encaixe antigo. O painel reage com vibração mais uniforme. Ela sente na ponta dos dedos pequena mudança, mas suficiente para indicar que a solução está perto. Ela mantém o olhar fixo no módulo encaixado. A vibração constante diminui. O painel parece menos instável. O ar quente do galpão não muda, mas o ambiente fica mais atento. Os barqueiros percebem que algo aconteceu. Eles não entendem o que ela fez. Só veem que o barco não treme como antes. O silêncio deles pesa sobre as tábuas do chão. A sombra de cada um se estende devagar enquanto o sol muda de posição. Nada disso distrai. Ela continua analisando o interior do painel. A revelação surge quando ela segue o fio mais fino saindo do módulo. Ele está ligado a um conector improvisado, escondido atrás de um pedaço de madeira rachada. As bordas escuras mostram que aquilo queimou mais de uma vez. É um conector frágil, colocado ali para substituir uma peça original que nunca foi trocada. O fio percorre um caminho torto, preso com tiras de plástico antigas que perderam a força. A instalação inteira parece ter sido feita em pressa, sem qualquer lógica. Ela toca o fio com a ponta dos dedos e sente a vibração irregular que sempre procurou. É o ponto exato que causa a queda da voadeira. Quando a embarcação balança, esse fio solta parte do contato. Quando solta, o módulo perde referência. Quando perde referência, o motor falha. A sequência inteira começa por esse detalhe escondido. Não é maldição, não é mistério do rio, não é história de superstição. É uma peça mal colocada, mal presa e esquecida por quem deveria ter revisado.
Ela afasta os fios ao lado e encontra outra marca importante. A madeira atrás do painel tem um buraco pequeno causado por infiltração antiga. A água escorreu por ali durante anos, molhou o conector, criou curto, corroeu a base do encaixe. Cada problema reforçou o seguinte. Cada revisão incompleta aumentou a confusão. A fama da voadeira nasceu desse conjunto de erros que nunca foi entendido por inteiro. Os barqueiros tentam enxergar o que ela descobriu. Eles se aproximam mais do limite do galpão. As passadas curtas sobre a madeira criam movimento no ar. Ela percebe, mas não desvia o foco. A revelação agora é clara. A voadeira não quebrou por ter algo invisível, não quebrou por azar, não quebrou por ser diferente. Quebrou porque alguém, anos atrás, instalou um conector frágil em um ponto vulnerável. E porque todos que vieram depois tentaram corrigir o sintoma, não a causa. Ela limpa o buraco onde a água infiltra. Remove pedaços soltos da madeira. Afasta o conector queimado. A imagem completa surge diante dela de forma simples e direta. O defeito original sempre esteve ali, escondido, pequeno, persistente, a raiz da fama da embarcação inteira. A revelação não resolve tudo, mas muda o mapa. Agora ela sabe onde agir, sabe o que substituir, sabe o que reforçar. Sabe que a solução depende de reorganizar o sistema do zero. E sabe que, quando fizer isso, a voadeira vai voltar a funcionar sem as falhas que alimentaram tantas histórias. Ela afasta o conector queimado e posiciona as ferramentas ao alcance da mão. O calor dentro do galpão continua forte, mas agora a tensão muda. Não é mais a sensação de crise prestes a explodir. É expectativa. A voadeira permanece parada, aberta, revelando tudo o que escondeu por tanto tempo. Os barqueiros se aproximam mais, formando uma linha irregular perto da entrada. Eles observam sem fazer movimento brusco. Querem ver o que ela vai fazer com a revelação que encontrou. Ela começa removendo a fiação danificada. Cada fio cortado deixa para trás um pedaço da história mal contada da embarcação. Ela separa tudo com calma, colocando o que ainda serve em um canto e o que precisa ir embora em outro. O pano úmido continua ao lado, agora mais sujo do que antes. Ela limpa as bordas da madeira para evitar que a umidade continue se acumulando. A base do painel fica mais clara conforme a sujeira antiga desaparece. O módulo desalinhado precisa de reforço. Ela encaixa a peça com mais firmeza, eliminando a folga que causava os estalos invisíveis. O painel vibra de forma diferente quando ela toca a lateral, mais estável, menos inseguro. Ela sente essa mudança na ponta dos dedos. O movimento é pequeno, mas suficiente para marcar o início da segunda chance da voadeira. Depois, ela ajusta o fio que liga o módulo ao restante do sistema. O conector improvisado não suporta mais. Ela corta as pontas queimadas e prepara um encaixe novo com o material adequado. O trabalho exige precisão, porque qualquer distração pode desalinhar tudo de novo. Ela move cada peça devagar, certificando-se de que o conjunto responde de forma uniforme. O painel começa a perder a aparência de improviso que carregou por anos. Os barqueiros inclinam o corpo para tentar observar a mudança. Eles não entendem a técnica, mas percebem que ela trabalha com segurança. A postura dela é firme, o ritmo é constante. A voadeira parece acompanhar essa segurança. A tensão que dominava o espaço minutos antes diminui devagar. O galpão fica mais silencioso. A sombra dos barqueiros se move menos. O ar quente circula com menos inquietação. Ela reforça a madeira atrás do painel, usando um pequeno suporte que impede que a água volte a infiltrar pelo buraco antigo. O ponto vulnerável desaparece. Ela limpa a região final e observa o conjunto. Pela primeira vez, o sistema elétrico parece coerente. Nada está solto, nada está fora do lugar.
Nada depende de improviso. Ela aperta os parafusos com cuidado, fechando o espaço que antes escondia o defeito central. A última ação é ajustar a bateria. Ela realinha a peça no suporte e reforça os contatos. A vibração do painel muda de novo. Agora é contínua, sem falhas. Ela passa a mão pela superfície da embarcação e sente o equilíbrio que não existia antes. É o primeiro sinal real de que a voadeira pode voltar a navegar sem as quedas que marcaram sua história. A segunda chance está completa. O barco ainda não foi ligado, mas pela primeira vez em muito tempo está pronto para funcionar de verdade. Ela fecha o painel com movimentos lentos. Os parafusos entram sem resistência. Nada força, nada desalinha. A estrutura, antes frágil, agora responde de forma firme sob a mão dela. O galpão continua quente, mas a sensação muda. O ar parece mais parado, como se a oficina inteira aguardasse o próximo passo. Os barqueiros observam em silêncio. Eles não piscam, não se movem. Querem ver se a voadeira realmente vai aceitar o novo sistema. Ela caminha até a popa. O motor ainda está desligado. A embarcação permanece imóvel, mas não tem mais a vibração irregular que denunciava o caos interno. Ela encosta a palma no casco. A madeira devolve uma vibração suave e contínua. Nada salta, nada oscila. É o sinal de que o trabalho está coerente. Ela respira fundo antes de acionar o sistema elétrico. Quando gira o botão de ignição, o painel acende com luz uniforme. As lâmpadas internas nunca funcionaram assim. Antes tremiam, falhavam, apagavam sem motivo. Agora permanecem firmes. Os barqueiros trocam olhares rápidos. Eles não dizem nada, só observam a embarcação reagir de um jeito que nunca viram. A luz contínua expõe o resultado do trabalho dela sem precisar de explicação. Ela pressiona o botão de partida. O motor gira uma vez, depois outra, sem falha, sem engasgo. O som não importa para ela, mas a vibração importa. O motor responde com ritmo constante. É diferente de tudo o que a voadeira já apresentou. Os barqueiros dão um passo à frente. Alguns seguram o corrimão de madeira como se precisassem confirmar que aquilo é real. A transformação se mostra de forma simples. O barco funciona, não por milagre, não por superstição. Funciona porque finalmente foi entendido. Ela mantém a mão sobre o painel e sente o conjunto trabalhar sem esforço. Cada peça se encaixa. Cada ligação segue o fluxo correto. A embarcação ganha vida sem o peso da fama antiga. O motor continua ligado sem oscilações. A luz do painel permanece estável. A vibração da estrutura é contínua. Nada ameaça cair, nada ameaça apagar. Os barqueiros começam a murmurar. As expressões mudam devagar. A descrença cede para a surpresa, depois para respeito silencioso. Eles viram muitos mecânicos tentarem, viram muitos desistirem, viram a voadeira humilhar gente experiente. Agora observam uma transformação completa diante deles. Não há mais falha para justificar a lenda. Não há mais motivo para a superstição continuar. Ela segura o timão por um instante, apenas para sentir a resposta. A direção está leve, alinhada, pronta para voltar ao rio. A voadeira parece outra, não carrega mais o peso da história contada por tantos. A transformação não é só mecânica, é social. É a mudança na forma como olham para a embarcação e para ela. Ela desliga o motor devagar. As luzes apagam sem tremor. O painel permanece firme. O galpão fica quieto por alguns segundos. Nenhum barqueiro sorri, nenhum duvida. Eles apenas entendem, pela primeira vez, que a voadeira não era amaldiçoada e que a pessoa que a consertou fez o que ninguém imaginou possível. Ela permanece alguns segundos diante da voadeira desligada, o painel fechado, a madeira limpa, os fios organizados atrás da estrutura que antes escondia o caos.
O galpão continua quente, mas agora o calor parece só parte do ambiente, não parte da tensão. Os barqueiros continuam ali, quietos, cada um ocupando o mesmo espaço onde estava minutos antes. A oficina inteira parece esperar alguma palavra. Ela não precisa falar. O depoimento dela está no trabalho feito. Ela passa a mão pela lateral da embarcação. O casco devolve uma vibração leve, quase imperceptível. É o tipo de resposta que só surge quando tudo está no lugar certo. Ela deixa a mão ali por mais tempo. A madeira firme conta uma história de esforço contínuo. Não há mais falha, não há mais improviso. O resultado final é claro. Um barco que sempre funcionou mal agora funciona como deveria ter funcionado desde o primeiro dia. Ela observa o painel por um instante. A luz apagada mostra estabilidade, não defeito. O módulo desalinhado está preso no lugar certo. O conector improvisado já não existe. A infiltração antiga não tem mais caminho. O conjunto respira melhor. Ela sabe que o trabalho não depende de elogio. Depende de coerência, depende de ação feita no tempo certo. Ela entregou exatamente isso. Os barqueiros se movem devagar. Alguns se aproximam mais da voadeira. Eles tocam o casco com a ponta dos dedos, como se precisassem confirmar que aquilo não é engano. O barco reage da mesma forma para todos. Estável, seguro, diferente do que sempre foi. As expressões mudam. Não há risos, não há desdém, só silêncio. Um silêncio que carrega reconhecimento sem precisar de palavra. A transformação que começou no painel agora se espalha entre eles. Ela recolhe as ferramentas e guarda cada item no lugar certo. O pano úmido vai por último. É o mais sujo, carrega a história de tudo o que foi retirado do painel. Quando ela fecha a sacola, percebe que o trabalho está concluído. Não há mais nada para ajustar. O barco está pronto para voltar ao rio. Ela não precisa provar nada além disso. O galpão permanece quieto enquanto ela dá alguns passos até a porta. A claridade de fora invade o espaço. O ar mais fresco toca o rosto dela. O trapiche espera, junto com o movimento lento do rio. A voadeira permanece atrás, pronta para o próximo barqueiro, pronta para desmentir a própria fama. O depoimento final dela está nesse resultado. Um barco que agora funciona. Uma história que não depende de superstição. Uma mudança que se impõe sem barulho. Ela sai do galpão com a postura tranquila de quem fez o necessário. A oficina fica para trás, mas o feito permanece ali. Não há orgulho exibido. Não há resposta direta para as dúvidas antigas. Só a certeza silenciosa de que alguém finalmente decidiu entender o que ninguém entendeu.